Uma jovem manda uma pergunta aqui. Ela escreveu: Oi, Pastor John. Normalmente sou otimista e cheia de vida, mas ultimamente tem sido uma luta, até mesmo para querer sair da cama de manhã. Sou aluna do BCS e sou muito grata por todas as lições que Deus está me ensinando aqui, mas tenho medo de ir às aulas. Isso é triste porque me mudei de muito longe para poder vir a essa escola. Eu não duvido que Deus ainda me queira estudando aqui, mas não acho que Ele deseja que eu tenha essa atitude em relação à vida. Isso é depressão? Não tenho motivação para nada. Tenho orado e continuarei orando para que Deus seja a minha força. Mas como você luta quando não tem nem vontade de lutar? Todo dia só quero ficar na cama para não ter que enfrentar a vida. Eu odeio isso porque sinto que perdi minha alegria na vontade de Deus para mim. Me sinto oprimida pelos poderes deste mundo sombrio e não vejo saída. Eu gosto de ouvir você respondendo às perguntas difíceis. Isso me lembra que, de forma alguma, não sou a única guerreira nesta luta contra o diabo. Como sinto empatia por isso. Porque eu já experimentei muitas vezes esses tipos de estações da vida. Não querer levantar da cama, ter medo de fazer coisas que precisam ser feitas. Não ter motivação para nada, não ter vontade de lutar. Perder a alegria no que pensamos que Deus nos chamou para fazer. Se sentir oprimido pelo que parece ser uma escuridão demoníaca. Essa é a situação dela. E eu já experimentei isso. Então sinto uma espécie de urgência por ela. Ela pergunta: isso é depressão? E claro, minha resposta é: eu não sei. Eu não estou perto da situação o suficiente. Eu não conheço você bem o suficiente. Eu diria a você. Ela não deixou o nome, então não posso mencionar o nome. Se você que mandou essa pergunta tem um histórico de depressão, provavelmente vai saber que tipo de estação é esta. Senão, eu certamente não chegaria a essa conclusão automaticamente. Depressão não é uma coisa simples em preto e branco. Existem muitos degraus de desânimo em um contínuo, até o tipo mais debilitante de depressão. E você certamente vai querer estar alerta a isso. Eu recomendaria, se isso continuar, um check-up físico com o médico, apenas para ter certeza de que não há, por exemplo, mononucleose ou algum tipo de problema nutricional. Somos corpo e alma, e nossos corpos podem nos pregar peças e causar estragos em nossas mentes e em nossos espíritos. Se estivéssemos sentados na mesma sala, eu provavelmente perguntaria a você sobre seus hábitos de sono, de exercícios, alimentação e assim por diante. Existem tantas maneiras pelas quais podemos nos esgotar. E parece espiritual quando também tem raízes físicas. Vou depender de você para conhecer a si mesmo, sua história e sua condição física, e obter a ajuda que você precisa a esse respeito. Mas deixe-me apenas apontar algumas verdades maravilhosas, espirituais, bíblicas e dadas por Deus a respeito de sua ajuda e força neste momento. Você precisa suportar. Em 1 Coríntios 10:13, vemos que, sem testes, e você provavelmente vai saber, como uma estudante de grego, que as palavras tentação e teste são as mesmas. A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. E aqui vem a frase-chave: de sorte que a possais suportar. A questão é de resistência, não apenas de fuga. A fuga é a capacidade de resistir. Saiba que Ele o colocou nessa temporada de testes. E Ele o colocou lá sabendo da sua capacidade de suportar. Depois, pense na sua correção amorosa. Quando Deus testa sua resistência,
Ele não está fazendo isso porque não o ama. Isso está claro em Hebreus 12:6. Ele se deleita em seus filhos a quem disciplina. Ele se deleita neles. Não é incrível que quando ele nos disciplina, ele está disciplinando o filho em quem ele se deleita ou a filha em quem ele se deleita? Não deixe o diabo convencer você de que esse período de teste é porque Deus está contra você. Isso é infernal, não vem do céu. Em Tiago 5:11 você lê: Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você precisa esperar por Deus. O Salmo 41:3 retrata Davi atolado na escuridão e esperando pelo Senhor. Só quero testemunhar que grande parte da obediência cristã consiste em esperar que Deus faça o que precisamos que Ele faça quando o tempo parece muito lento para nós. Leia e releia a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela foi projetada especificamente para essas temporadas de teste. Pois tudo quanto outrora foi escrito. Isso é incrível, isso é abrangente. Está lá em Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, e aí está a palavra-chave, a perseverança ou superar coisas difíceis, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Se você puder, nem que seja apenas alguns versículos, esteja lendo a palavra de Deus todos os dias. Mesmo que você não tenha vontade de lutar, dê a si mesmo esse remédio todos os dias. E então você vai ter poder para sustentar. Reconheça que somente o poder de Deus, e quero dizer o grande poder divino, pode sustentar eu e você durante testes como este. Mencionei isso porque Colossenses 1:11 sempre me surpreendeu. Diz assim: Fortalecei-vos com todo o vigor segundo o poder da sua glória. Agora, para que tudo isso? Para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. Isso tudo me diz que resistência e paciência com alegria requerem poder onipotente. Pensamos que isso é coisa pequena. Você não está lutando uma batalha pequena. Isso requer poder divino onipotente para sustentar os cristãos em tempos de provações. E aí você não vai esquecer que Deus conhece você. Lembre, Deus conhece sua estrutura e que você é apenas pó. O Salmo 103 é doce. O versículo 13 diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele conhece nossa estrutura, ele se lembra que somos pó. Não é maravilhoso que Deus leve em consideração a estrutura frágil que temos como humanos? E então escreva as promessas de Deus por completo. A última coisa que eu diria para você: tome posse de uma ou duas promessas específicas. Escreva essas promessas num pedaço de papel. Coloque essas promessas no seu bolso para ter com você durante o dia, ou coloque na bolsa, tome para você e leia para você mesmo, ou memorize e repita para você muitas vezes. Diga várias e várias vezes. Então declare sua lealdade a Jesus, e por meio de promessas específicas, como essas duas, que escolhi para você encerrar. Salmo 139, 11 e 12 diz: Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que parece escuridão para você não é escuridão para Deus. Ele está na luz brilhante e sabe como cuidar de você. A última promessa está em Isaías 43, 2 e 3. Ouça. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Se assim for para Israel, quanto mais para aqueles que estão em Jesus. Essa é minha oração por você. Deus é fiel. Ele vai fazer isso.